Bom dia para vocês. A gente recomeçando mais um semestre do nosso colégio. E eu espero que vocês realmente tenham aproveitado esse momento para descansar, esse momento para colocar as ideias no lugar, que vocês tenham realmente recarregado as baterias para a gente poder fazer tudo o que tem que fazer nesse semestre. Vamos continuar as nossas aulas de redação e lembrando mais uma vez que redação não se aprende com teoria, pelo menos não se aprende com teoria apenas. Você tem que estudar um pouco de teoria, um pouco de prática. Teoria, prática, a gente chama de criar uma rotina de escrita. Essa rotina ela vai ser melhor quanto mais você produzir, porque quando você produz, você sente a dificuldade de escrever. Não é fácil escrever. Escrever é difícil mesmo. Só que você produz, aí você corrige esse texto e produzir da maneira certa. Não é porque a gente voltou de um semestre que a gente vai voltar a velhas práticas de escrita. Não, sempre adiante. A gente vai sempre adiante, sempre evoluindo o nosso jeito de produzir, mas dentro de um padrão. Qual que é o nosso padrão? A gente primeiro planeja o texto e anotem. Anotem. Quem não está anotando ainda o planejamento, anote. Porque tem um quesito, depois nós vamos falar disso ainda lá na frente, tem um quesito de avaliação da sua redação, que é eu, corretor, eu, professor, quando vou ler o seu texto, eu tenho que avaliar se o seu texto tem um projeto de texto. Para que o seu texto tenha um projeto de texto, é necessário que você planeje. Os textos que não apresentam um projeto de texto é porque o aluno não planeja. O aluno começa e vai fazendo de improviso, faz ali o começo do texto e vai seguindo totalmente de improviso. A gente chama de aglomerado de parágrafos. As ideias não estão muito coerentes uma com a outra. Inclusive é outro ponto de teoria que é a coerência. Então, junto com a coesão, junto com a coerência, nós temos a ideia de um projeto de texto. Tem alguns que chamam isso de marca de autoria. A marca de autoria é isso, é quando o texto ele tem um projeto. A gente nota que o aluno começou e ele deu sequência ao desenvolvimento até chegar a uma conclusão e o texto dele segue um projeto. Textos que não seguem projetos, eles acabam perdendo muita nota, porque ele fica confuso e você não sabe exatamente onde o aluno quer chegar. O texto não tem um ponto de partida, ele não tem um ponto de chegada. Ao longo da leitura, você não nota que esse aluno, que esse escritor, está tentando fazer o leitor a chegar a um ponto específico de argumentação, a um ponto de vista. Para que seu ponto de vista fique mais claro, esse texto tem que ter esse projeto. Para ter projeto, tem que ter planejamento. Então, iniciar o nosso semestre falando de novo da importância de planejar. Planeje o seu texto. Anote. Planejar é anotar. Vocês lembram que nas aulas presenciais eu até dou uma nota extra para cada aluno que mostra para mim também o planejamento. Ele não mostra só o texto, ele mostra também o planejamento. Tem uma nota por planejamento. Aqui no não presencial é mais difícil eu valorizar o seu planejamento. Mas faça, siga, não perca o modelo, nosso método de vista. Planeje. Planeje para 4 parágrafos. Na nossa avaliação, no final do semestre passado, teve aluno ainda que trouxe para mim textos, e estou falando dos alunos do primeiro, né? Alunos já do segundo e do terceiro não fizeram isso. Né? Estão de parabéns, os textos direitinho, já com 4 parágrafos, os textos com introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 para a conclusão. Textos de alunos de primeiro ano, um ou outro, muito pouco também, estão de parabéns o primeiro ano. Eu estou sentindo que vocês estão evoluindo bem, muito bem mesmo. Eu já vi nos textos, foi o primeiro texto, né, que vocês mandaram para mim, mas eu já vi, o primeiro texto, digo, de avaliação, porque
se fosse nas aulas presenciais, nós teríamos passado por simulados, etc. Então nós tivemos aquela prova, essa semana eu vou levar para a escola já poder devolver para vocês, dar devolutivo, feedback. E aí vocês, olhando lá, qualquer dúvida que tiver, vocês durante as aulas, durante as nossas aulas no WhatsApp, você pode perguntar para mim o que você não entendeu da correção, o que eu marquei. Então as marcações ali que eu faço, que às vezes no começo você não entende. Então pode perguntar para mim, não tem problema. E voltando então ao planejamento. Planejamento de texto para 4 parágrafos. O primeiro, o seu ponto de vista. Anote qual que é o seu ponto de vista, a palavra-chave. Nós chamamos de palavra-chave. Anote uma palavra-chave, uma ideia, guia. Dependendo de onde você vai estudar, vai chamar de ideia guia. Dependendo de onde você vai estudar, vai chamar de palavra-chave. Anote essa palavra-chave, anote essa ideia guia, que é o quê? Uma tese, um ponto de vista. Primeiro parágrafo, o item 1 do seu planejamento é essa ideia guia para o seu primeiro parágrafo. Qual é o seu ponto de vista? E como que você descobre o seu ponto de vista? Você interpreta o que o tema colocou. Você interpreta o que o tema colocou. E você então interpreta um problema que esse tema está colocando para você. Qual o problema que esse tema está colocando? Anote. Transforme esse problema que você interpretou em um ponto de vista. Anote. Qual que é o problema que você enxerga? O tema dessa semana é sobre a automedicação e a hipocondria na internet, que eles chamam de cybercondria. O tema é esse. Então, quando você lê a coletânea, quando você buscar outras informações, você vai extrair dali um problema. Qual que é o problema que esse tema está colocando? Qual que é o problema da automedicação e da cybercondria? O que é a cybercondria? A cybercondria é justamente a pessoa que vai no Dr. Google perguntar por um sintoma. Eu estou ali com uma dor no braço, eu vou no Google e pergunto, dores no braço, o que pode ser? Qual o tratamento para dor no braço? Qual o remédio que eu posso tomar para me livrar dessa dor no braço? Quer dizer, eu estou trocando a hipocondria tradicional, que era a hipocondria tradicional, a pessoa ia no médico quase toda semana. Uma dorzinha aqui na unha, vai no médico, faz uma consulta. Mas era uma coisa ainda saudável. Ainda era uma coisa saudável. E aí, claro que tinha aqueles que, em vez de ir no médico, pergunta pro vizinho, olha, eu tô com uma dor na unha aqui, você não sabe uma coisa pra curar essa unha, não? Aí o vizinho falava, olha, eu já tomei esse remédio aqui. Tinha uma prima minha que teve dor na unha, ela foi no médico, o médico passou esse remédio aqui. Só que aí já tinha um problema na hipocondria. Aquela pessoa altamente viciada em medicamentos e que muitas vezes tomava isso fazendo a automedicação, que é quando você compra o remédio sem ir ao médico. Por mais uma simples dor na unha, pode, dependendo do exame que o médico faz, pode ser uma série de coisas. Uma pessoa com uma dor no estômago. Uma dor no estômago. Pode ser gastrite, pode ser úlcera, pode ser uma coisa apenas nervosa e às vezes você tem um problema psicológico e está aí com ansiedade. Ansiedade pode dar uma dor no estômago porque contrai todos esses músculos aqui quando você está ansioso. E uma ansiedade pode provocar vômito, pode provocar queimação, refluxo, pode ser refluxo. Então uma série de coisas pode ser, você pode estar até com um câncer, claro, aí por dentro. E aí pode ser alguma coisa que você comeu e não caiu bem, deu uma má digestão. Mas aí a pessoa não vai ao médico, só o médico, através de exames, poderia dizer o que você realmente tem no estômago. Dependendo do caso, tem que fazer aquele exame mais detalhado. Aí a pessoa vai no Google. Estou com a dor. Remédio para dor no estômago. Como se fosse um coringa, como se tivesse um remédio universal que combatesse qualquer dor de estômago. Já está errado aí. E claro que lá um buscador como o Google não tem como trazer uma informação exata do que você está sentindo.
mais dor no estômago, olha, é câncer. Ah, é isso. Toma o medicamento X. E a pessoa já vai na farmácia e compra esse medicamento. Ou pega até com alguém, um remédio às vezes está até vencido, e toma. E ainda que fosse, olha, vamos supor que você teve muita sorte, você foi no Google e deu certinho o sintoma, deu certinho o problema, gastrite. E você foi lá, comprou o remédio para gastrite. Mas aí tem um problema ainda, que é a dosagem. A dosagem é diferente para cada pessoa, vai depender do peso. Uma pessoa de 80 quilos não tem como tomar a mesma dosagem de uma pessoa de 40 e poucos quilos. A dosagem não é a mesma. A dose pode causar um problema muito sério. Então, e nós estamos vivendo isso. Nessa época de pandemia, dizem que a automedicação aumentou assustadoramente. Pessoas que estão tomando até como preventivo, como se fosse vacina. Tem o caso, né? O lombrigueiro, a ivermectina, que está sendo usada para o tratamento do coronavírus. É um remédio que é receitado por médico, né? Você está com sintoma, às vezes você vai precisar do exame, porque vocês viram que está fazendo o exame para quem está com estágio mais grave. Quem não está com estágio tão grave do coronavírus, ele não está fazendo o exame, mas ele está sendo aconselhado a fazer o tratamento em casa, porque ele não vai precisar de ocupar o leito de um hospital. Vamos deixar os leitos para os tratamentos mais graves. Só que isso aí é feito através de um médico. O médico vai ver para você qual que é a dosagem, qual que é o melhor mesmo para você. O médico vai decidir. É a ivermectina, é a cloroquina, é a azitromicina. Qual o melhor tratamento na sua situação? É algum corticoide? Tem vários corticoides também sendo usados. Na sua situação, qual que era o melhor? O médico vai ver. E a pessoa não tá. Aí tem gente que está lendo diferente. Acreditem ou não, aqui em Jaraguá nós tivemos casos de pessoas tomando como preventivo. Preventivo, como se fosse uma vacina. Tomando o lombrigueiro, o ivermectina, como se fosse uma vacina. Ele acha que ele está vacinado contra coronavírus porque ele foi à farmácia e comprou um lombrigueiro e tomou. Nem deveria tomar o tempo todo, porque embora seja um remédio sem contraindicação, um lombrigueiro, você não deve tomar o tempo todo. E tem a dosagem. Como eu disse, tem a dosagem. Tem o prazo que você deve tomar. Tomou, e você espera uns dias para poder tomar de novo o seu corpo. Você não pode ficar tomando o tempo todo. Olha, pandemia 4 meses. Olha, toda semana eu estou tomando ivermectina para me prevenir. Não é preventivo para começar. Isso é automedicação. Teve que a Anvisa agora intervir. A Anvisa teve que intervir e só poder vender esse tipo de medicamento. Um medicamento tranquilo, sem contraindicação, mas que agora tem que vender só com receita, porque o pessoal está tomando, está se automedicando e tomando sem estar com coronavírus nem nada. A pessoa não está com lombriga, não está com coronavírus nem nada, está tomando como preventivo, como se fosse uma vacina. Sem falar os que estavam comprando para estocar, para vender mais caro. Teve um cara em Brasília, ele comprou 50 mil reais de ivermectina para vender depois, porque ele achou que ele ia ganhar muito dinheiro. A hora que não tiver em farmácia nenhuma, ele tem 50 mil reais em medicamento. Teve que a Anvisa intervir e agora vender só com receita médica. Então, assim, uma série de coisas que a automedicação, essa cibercondria vai provocando. Eu tô citando por curiosidade, não estou entrando aqui no mérito se esses remédios funcionam ou se não funcionam. Tá? Porque a gente sabe que a vacina ainda não chegou e ela vai chegar. Mas estou citando porque são casos curiosos. Casos muito curiosos mesmo. Pessoa que às vezes... Teve um caso em Brasília de uma pessoa que faleceu em casa com coronavírus porque ele não foi ao médico. Ele achou que pegando esses kits ele poderia tomar sozinho ali e se curar. Aí veio o problema, porque era uma pessoa do grupo de risco, a pessoa teve problemas respiratórios e, claro, ele morreu devido a problemas respiratórios. Então, assim, nós estamos passando por isso. E, então, o tema é esse. Tema muito interessante, que é a automedicação e a cibercondria. Qual o problema que você vê? Anote esse problema.
Anote o problema, transforma esse problema no seu ponto de vista. Quer dizer, o que é o seu ponto de vista? É o que você quer provar no texto. O que é a sua tese? É o que você quer provar no texto. Pode chamar de ponto de vista, pode chamar de tese, pode chamar como você quiser. Pode chamar de problematização. Tem 3 maneiras de chamar. Pode chamar de problematização, pode chamar de ponto de vista, pode chamar de tese. Anote. Qual que é a problematização que você vai fazer no texto? E você vai ficar só nisso. Você não vai trabalhar todos os problemas que envolvem o tema. O tema tem um monte de problema que envolve ele. Você vai pegar um e vai levar o leitor através desse problema e vai provar ali o seu ponto de vista. Anote agora, agora 2 e 3. O 1 você anota a problematização, o ponto de vista, você anota a tese. 2. No item 2, anota agora causas ou consequências. Né? Causas, anotem causas. Qual a causa desse problema? O que causa ele? Quais as consequências que ele traz? Anote. No item 3, anote outra, não anote a mesma. Por exemplo, nos textos que eu recebi, teve gente que trabalhou 2 parágrafos de argumentação com a mesma causa. Se tem um problema, gente, tem causa. Se tem causa, leva a consequência. Então anote. Para o desenvolvimento, anote 2 causas. Causa 1, causa 2. O que causa esse problema? Quais consequências dele? Anote. No item 4, anote uma solução. Qual solução você pode dar para esse problema? Qual a solução? Como que a gente diminui? Como que a gente diminui as causas? A gente diminui as consequências desse problema. E quem, né? Qual agente? Qual governo? É o governo? Qual governo não? Qual poder pode realizar essa ação? Qual poder? É o governo federal? São as ONGs? É a mídia? É a escola? É a família? Quem pode realizar a ação para diminuir um pouco esse problema? Se quiser, já anote. Anote também uma frase legal que você pode citar dentro do texto que tenha relação. Tem que ter relação, gente. Você vai ser julgado no seu texto, a sua capacidade de interpretar o problema do tema, a sua capacidade de relacionar informações envolvendo o tema e a sua capacidade de organizar essas informações. A sua capacidade de organizar essas informações ao longo do texto para mostrar que o seu texto tem um projeto. Olha, se você seguir essas 4 coisas que você anotou, seu texto vai ter um projeto. Só não vai ter projeto se você não for até o fim. Mas siga. E vai dar certo. Aí sim agora você está apto a produzir o rascunho. Produza o rascunho. Depois desse rascunho pronto, aí é a hora, claro, da correção. Não pare no rascunho. É muito complicado se você começar a produzir redação e ficar apenas no rascunho. O texto deve conter 4 passos: planejar, produzir o rascunho, corrigir esse rascunho e depois passar a limpo. Não importa onde e quando você fizer isso, seja numa prova, seja em casa, mas siga sempre os mesmos passos. E na hora da correção, preste atenção se tem palavras repetindo. Comece a perceber as repetições de palavras. Repetições de palavras fazem perder muitos pontos, então comece não repetindo palavras. É uma dificuldadezinha que você vai ter na hora da correção. Só na hora da correção que você se preocupa. Se na hora que está produzindo o rascunho você já ficar preocupado com as palavras que estão repetindo, isso pode dar um problema muito sério na sua produção. O texto ele tem que ter fluência. Para ter aquela noção de projeto de texto, de autoria, ele tem que fluir. Então não preocupe ainda com as repetições na hora da produção do rascunho. Deixe a repetição ali. Depois do rascunho pronto, aí sim você faz esse trabalho. Troque todas as repetições que você conseguir. Se você não conseguir, aí não tem como. Se tiver uma ou outra ali que você não conseguiu,
Deve perder alguma nota? Deve perder. Mas é melhor perder uma notinha. O certo é você não repetir nada. Mas se você não conseguir uma solução, não conseguir um sinônimo, e cuidado com o sinônimo, né? Já aprendemos, o sinônimo ele não é perfeito. Às vezes uma palavra que tem o mesmo sentido de outra em uma frase, quando você troca de frase, essa palavra já não tem mais o mesmo sentido daquela outra. Então muito cuidado com os sinônimos. Às vezes é melhor deixar a repetição, perder uma notinha por repetir a palavra, do que trocar por um sinônimo e perder muito mais. Então as coisas têm um preço às vezes. Às vezes é melhor a escolha do perder menos. Provavelmente qualquer repetição você vai perder. Tem corretor que, se for uma ou outra, ele ainda deixa passar. Porque tem lugar também que não tem como tirar a repetição. Vamos supor que seja um lugar que vai gerar uma ambiguidade. Se você não colocar aquela repetição ali, vai gerar uma ambiguidade, vai dar um sentido meio estranho à sua frase. É melhor então deixar a repetição. O corretor vai saber interpretar isso e ele vai levar isso em conta. Então tem esse problema? Tem essa questão. Segundo, olhe os acentos. Já vai acostumando a acentuar. Também não preocupe com isso na hora da produção do rascunho. Deixa para a hora da correção. Olhe os pronomes que você colocou, as vírgulas. A vírgula está no lugar certo? Cuidado com vírgula que separe sujeito do verbo. Não pode ficar vírgula entre o sujeito e o verbo. Não pode ficar vírgula entre o verbo e o objeto. Essas vírgulas são muito perigosas, então cuidado com elas. Dá uma olhada. Dá uma olhada no seu período se a conjunção está bem colocada. A conjunção está passando mesmo aquela ideia que você queria. A correção do rascunho, gente, é uma parte de produção também. Tem gente que acha que a correção do rascunho é a hora de você aperfeiçoar o seu texto. De você tirar todos os defeitinhos e fazer esse texto potencializar. Então, muito cuidado nessa parte. Faça com muito carinho mesmo. Concentre-se. Você já produziu o rascunho, agora não tem mais que preocupar. As ideias já estão ali. Agora concentre-se em melhorar isso. Tem alguma palavra ali que não está bem colocada que você pode tirar? Tem algum pedaço que você pode acrescentar e vai melhorar esse parágrafo? Acrescente, não tem problema. Tem um pedaço que você pode tirar que estava atrapalhando? A frase que você citou, ela está bem amarrada ao parágrafo? Não, essa frase, nossa, ela ficou solta. Frase solta, gente, faz é perder nota. Citar uma frase de um livro, citar um filme, citar uma série, citar uma música, é muito bom para o seu texto. Mas se isso não está bem amarrado, não tem a ver muito ali com o assunto, você não conseguiu ligar isso, o pedaço que você usou para ligar a conjunção está realmente amarrando? Essa frase está contribuindo para o que você quer provar? Eles chamam isso de uso produtivo. Com o terceirão a gente já está falando disso. É o uso produtivo do repertório. Está produtivo? Porque tem o repertório pertinente e tem o repertório de uso produtivo. O repertório pertinente é aquele que tem a ver realmente com o assunto. Se não tiver ligação nenhuma com o assunto, faz você perder nota. Então muito cuidado com o repertório. Vai citar um fato histórico, uma frase, um filme, uma música. Olhe se isso tem a ver com o assunto, se é pertinente à discussão. Só basta ser pertinente? Não, tem que ter uso produtivo. O uso produtivo é quando isso está sendo usado para provar alguma coisa do problema do ponto de vista que você levantou. Olhe isso na hora da correção do rascunho. Realmente está ligando direitinho? Tem a ver? Não, essa frase não tem nada a ver. Troque, às vezes pense, às vezes tem uma outra que você vai lembrar na hora da correção, que agora a sua cabeça já está mais tranquila, troque por ela. Faça isso, vai ficar bom. E por aí vai, quer dizer, olha as preposições estão no lugar certo? A concordância, os verbos e os sujeitos estão concordando? Os adjetivos, os numerais, os pronomes estão concordando com o substantivo? O substantivo está no plural, o adjetivo, o numeral, o artigo também está no plural. Os verbos e os sujeitos
Estão concordando? Olhe tudo isso. Aí sim, sentiu que agora tá bom? Nossa, agora ficou muito bom. É hora de passar a limpo. Passe a limpo e passe com muito carinho. Sempre, já acostume com a caneta preta. Passe sempre a caneta. Mesmo o professor não pedindo, passe sempre a caneta. A prova, gente, que nós aplicamos, teve gente que fez. A redação não, graças a Deus, todo mundo fez direitinho, todo mundo de parabéns. Mas lá na prova que eu apliquei para o primeiro ano, ainda teve aluno que respondeu a lápis. Jamais respondam a prova a lápis. Não precisa nem do professor pedir. Embora nas minhas provas você sempre vai ter a instrução lá no cabeçalho, sempre vai estar no cabeçalho dizendo que é para você colocar seu nome, a caneta. Mas também lembre-se que mesmo se não pedir, é sempre a caneta. Acostume-se com caneta preta. Caneta preta, transparente, esferográfica. Não é caneta preta, mas da pontinha porosa. Na papelaria você acha muita caneta da pontinha, aquela pontinha de espuma. Aquela caneta faz atrapalhar, porque ela borra. A gente não quer essa caneta. A gente quer caneta de pontinha de esfera, caneta esferográfica. Transparente. Acostume com ela, porque quanto mais você acostumar, mais você vai sentindo segurança. O contexto vai te ajudar. Não vai precisar de você a primeira vez na vida, na hora que for fazer um vestibular, um Enem, escrevendo a caneta. Ou quando o professor exigir. E aí você faz a lápis, o professor zera você, você vai ficar todo triste. Mas não, sempre a caneta. Então, mesmo sendo exercício semanal, passe todas as redações a limpo na caneta. Respeite a distância do parágrafo. 4 parágrafos, gente. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Distância, qual a distância? Você lembra que podia usar a própria tampinha da caneta, aquela distância, aquele pedacinho, aquele biquinho aqui da tampinha, ó. Você pode usar, ou um dedo, a distância de um dedo aqui, ó. Mas sempre dê a distância do parágrafo. Lá na margem, vai até o finalzinho ali da margem e se precisar separar a sílaba aqui, ó, separe a sílaba. A palavra não coube toda, separe, mas seguindo regras de separação de sílaba. Não separa onde você quiser, não. Casar, separa no K. Não vai colocar o S junto e colocar o A lá do outro lado. Separa a sílaba seguindo as regras e vai até no final da margem. Põe o tracinho ali e faça o final da palavra do outro lado. Siga todas as regrinhas. Jamais passe caneta. Na nossa prova também teve isso. Muita gente passou a caneta em cima do rascunho a lápis. Ele fez o rascunho a lápis, parabéns, mas depois ele pegou a caneta e passou por cima. E deixou aquilo ainda mal apagado. Jamais faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Jamais faça isso. Rascunho tem que ser feito a lápis e depois passado a limpo no papel em branco. Não é passar a caneta em cima do lápis e deixar aquilo tudo borrado. Basicamente isso, para a gente começar. Só umas coisinhas para a gente lembrar. Essa aula ficou um pouco longa, mas a ideia era essa mesmo, a gente relembrar um pouco de informação. Tá? No mais, bom estudo para você. Mande as dúvidas para mim no WhatsApp. Assista realmente às aulas, anote o que precisar anotar, estude outras coisas, tenha dúvida e manda pra gente, tá bom? Bom início de semestre para vocês, bons estudos!